Salve, salve pessoal! Sejam bem-vindos a mais um programa Pensa Bem e espero que vocês estejam gostando da nossa segunda temporada. E antes da gente começar o episódio de hoje, eu gostaria de convidá-los a seguir o nosso canal do YouTube. Acesse www.youtube.com/Grupo Unis. Inscreva no nosso canal e não perca nada do programa Pensa Bem. Bom, episódio de hoje, um tema super interessante, então você aí de casa, senta que vem muita dica, muita informação, muito conteúdo legal para vocês. Alimentação saudável e veganismo. O que é isso? E para falar sobre esse tema super importante, eu tenho aqui um time de especialistas que vai tirar todas as dúvidas e desmistificar um pouco esse tema para nós hoje. Cíntia Totti Maia, professora convidada na temática nutricional da Unifenas, do Grupo Unis, da Universita. Atendimento clínico nutricional desde 2006. Instrutora na área de manipulação de alimentos no Senac por 2 anos. E Carla Andrade, nutricionista pelo Centro Universitário do Sul de Minas, especialista em nutrição clínica e esportiva, docente nos cursos de nutrição e estética do Grupo Unis. E para finalizar, Giovanni Conte Ribeiro, proprietário da rede de academias Body Health, formado há mais de 20 anos em educação física. Pessoal, meu muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer imenso tê-los no Pensa Bem, né? E aí eu queria começar nesse tema aí super interessante, alimentação saudável e veganismo, e perguntar para vocês o seguinte: qual que pode ser o primeiro passo para quem quer começar uma alimentação saudável e tem poucos recursos para isso? Bom, eu acho que a primeira via mais simples assim, bem mais natural, né, que a pessoa pode utilizar é cortando os industrializados, né? Hoje a gente sabe que todos os processados têm um custo muito alto, na verdade está tudo muito caro, mas se ele começa a fazer uma limitação com mais uso de verduras, de frutas, de alimentos naturais mesmo, in natura, além de reduzir o custo, a saúde dele modifica em muito pouco tempo. É um curto prazo de tempo. E essa é uma reclamação muito comum, viu, gente, do pessoal, que uma alimentação saudável ela é mais cara do que os industrializados. Mito ou verdade? Olha, é muito mito, né? É muito mito, mas também tem a questão que hoje está na moda, a questão do orgânico, todo mundo quer comprar o orgânico, e aí o mercado também apelou para encarecer muito o produto orgânico. Então ele tem esse argumento de falar, poxa, mas aí eu quero me tornar natural, saudável e meu custo do meu supermercado está dando mais caro. Então e tem outros alimentos também, né? A gente pode diversificar alimentos. Tipo? Folhosos, fazer um aproveitamento integral desses alimentos fica mais em conta às vezes, isso, né? Fazer algumas preparações, né? Quando você prepara algum alimento de uma forma melhor, quando você utiliza a integralidade, né? Você consegue fazer outras preparações, receitas e aumenta também o consumo de alimentos naturais. Eu não lembro se vocês se recordam de uma época que teve o Alimente-se Bem por R$1. Lembro. Que era né, tinha o carro itinerante, né? Eu fiz parte em Taubaté desse movimento para poder incitar as pessoas a pegarem as cascas, né? O Ceasa desperdiçava muito, jogava muito, quase que alimento ali fora do padrão de venda, então a gente pegava esses alimentos, levava para as comunidades e aí fazia bolo de casca de abacaxi, bolo da casca do chuchu, que legal, ensinava as pessoas aprendiam, era uma via de ganho de dinheiro, né, de produzir esses alimentos com custo mínimo e elas se alimentavam desse alimento. Então, além de ensinar, tinha esse aproveitamento e realmente o custo era mínimo. Então era muito bacana para ter a ideia de que alimentar bem poderia ser com custo muito baixo e poder ganhar, né, ter uma renda em cima disso. Bom, e um outro ponto, eu queria que o Giovanni, como especialista aí de educação física, né, pudesse nos falar que há um mito, né, também, que a alimentação saudável ela só existe aliado à educação, à prática, né, de atividades físicas. Qual é a relação, né, de eu comer bem e fazer atividade física? Eu consigo ser saudável sem comer bem e fazendo atividade física? E vice-versa? O que você acha disso?
Então, para você fazer uma atividade física, você precisa ter um bom combustível, né? Você precisa estar bem alimentado. Para que você for fazer atividade física, você conseguir fazer uma atividade física da melhor forma, porque você vai estar gastando energia. Se você está com uma boa alimentação, se você está com um corpo sem inflamações, se você está com um corpo bem nutrido, né, sem deficiência, você vai ter uma melhor qualidade também, né, dessa atividade, que ela vai produzir mais, você vai ter mais energia, você vai conseguir fazer com que seus músculos eles trabalhem melhor, que o seu desempenho seja melhor, e consequentemente você vai ter mais resultados, né? Então, a base é a alimentação, para você conseguir fazer a atividade. E a atividade física ela vai agir em outros fatores, uma boa postura, um bom equilíbrio de massa muscular, principalmente com o passar do tempo, que a gente perde, né? Uma boa qualidade de vida no sentido de você conseguir ser funcional no dia a dia. Perfeito, pessoal. Poucos minutos de programa, a gente já tem aqui uma lista de dicas de alimentação e atividade física que você pode aplicar aí no seu dia a dia. E entrando um pouco mais no nosso tema, né? Alimentação saudável e veganismo. Eu tenho uma dúvida, gente. Acredito que o pessoal de casa também. Qual é a diferença real de veganismo e vegetarianismo? Bom, diferença básica é assim, veganismo é uma filosofia de vida, né? Então as pessoas adotam isso como assim, não ter nada que interfira na cadeia do animal. Então eles são super protetores, inclusive, de todos os tipos de animais, né? Então eles não consomem nem mel de abelha, né? Para você ver que é produzido por abelha, então existe um estresse dela produzir esse mel e a gente está consumindo. Eles não usam, inclusive não sentam em carros que têm bancos de couro. Então o veganismo é uma filosofia, tá? Então não absolutamente nada de animal. Então é só vegetais mesmo, né? E o veganismo não, ele já tem uma flexibilidade porque existe o vegetarianismo, desculpa, até porque tem o ovo lacto ou só o lacto vegetariano, né? Que consome só os queijos, a manteiga ghee, principalmente porque isso é muito cultural, né? Então o Hare Krishna, né? Os hinduístas ou os budistas são muito lacto-vegetarianos, eles usam leite, né? Até porque no hinduísmo tem a questão da vaca ser sagrada, então tudo que vem da vaca, o leite, e aí do leite faz o queijo, do leite faz a ghee, eles usam muito e cultuam muito isso, né? É um néctar para eles. E já no budismo tem as flexibilidades dependendo de cada linha, né? Então isso é muito cultural também. E o ovo lacto ficou facilidades porque aquelas pessoas que vêm fazendo um desmame natural de querer se tornar um vegetariano, né? Deixar um pouco da carne para testar quais as possibilidades de melhora ou de ser mais saudável sem o uso de proteínas animais, acaba ainda adotando os ovos e o leite. O que muda na prática, gente, no organismo das pessoas quando eles decidem se tornar veganos? Bom, Carlinhos, quer falar? Vamos lá, gente. Porque, na verdade, é o seguinte, quando você faz a opção de tirar as proteínas animais, né, no caso do vegetariano mesmo, ou até do vegano, o que muda é o pH sanguíneo do paciente, né, do indivíduo. Então ele deixa de ser ácido, né? Todas as proteínas de origem animal, ela traz uma acidez e inflama alguns tecidos. Então se não tiver um equilíbrio de todas as coisas, o paciente ele fica sempre com resíduos mais tóxicos, com o fígado um pouco mais congestionado. E pode alterar no condicionamento físico, Giovanni, das pessoas? Então, quanto mais saudável a pessoa, melhor vai ser o desempenho dela na prática de atividade física. Então essas inflamações, a curto prazo, elas não são visíveis, né? Mas quando você tem essas inflamações, elas começam a causar alterações no intestino, alterações nas artérias, com certeza em alto rendimento, isso vai fazer uma diferença para a pessoa que não tem esse quadro inflamatório. Quando você está precisando do máximo rendimento, principalmente, isso vai fazer toda a diferença, né? Tem até alguns estudos falando já sobre o uso de proteínas vegetais, né, no desempenho físico, né, no desempenho na atividade física, no próprio exercício físico. Então, estima-se, né, ou pensa-se que as pessoas que são veganas ou vegetarianas tenham uma perda de rendimento, né, uma perda de massa muscular. Mas também a gente tem que considerar todo o contexto dessa pessoa, né? Quanto ela está mais feliz com isso. Eu acredito que a gente tem muita gente em casa que tenha dificuldades em ter práticas constantes de atividade física
e também práticas constantes de uma alimentação saudável. Eu queria que vocês falassem um pouco para o pessoal de casa quais são as consequências de uma alimentação industrializada, ultraprocessada. Sim, eu acho que o processo pior que essa pessoa começa a conviver e observar são as inflamações, né? E aí leva para quadros que depois acaba virando uma síndrome plurimetabólica. Então, assim, começa a ter uma descompensação nos níveis de açúcar, porque se usado muito glucose de milho, que é um açúcar invertido horrível, assim, da pior qualidade. Então, isso dá realmente uma exaustão pancreática. E, Cíntia, conta pra gente aqui de casa, né? Exemplos de alimentos industrializados e ultraprocessados. Caro é o mel, que o povo acha que é mel, é glucose de milho. Mas pensa num trem péssimo da vida. Isso, caro. É caro. E glucose de milho está em todos os empacotados, sem exceção, tá? Glutamato monossódico, que é um realçador de sabor, que realmente encanta as pessoas porque ativa o paladar para você ter vontade de comer mais. Isso é uma arma da indústria de alimentos exatamente para aumentar o consumo. E o glutamato está presente em basicamente todos os alimentos de pacote. É um sal modificado. E é altamente canceroso. Temperos, exatamente. Temperos industrializados, né? Ultraprocessados. Então eu posso estar comendo uma coisa super gostosa e ter glutamato. Não, e sabe o que eu acho assim, o mais dó? Que às vezes a gente está com uma praça de alimentos, vai num restaurante, está tudo lindo, maravilhoso, aqueles vegetais verdes, aquelas coisas lindas. Foi tudo feito com glutamato. O arroz é com glutamato, feijão é com sabor de bacon, glutamato, o legume é com caldo de legumes, glutamato. Eu sempre brinco, eu falo assim, falei, que né? Sanduíche de fast food. O pão tem o gosto da carne e a carne tem o gosto do alface, que tem o mesmo gosto do tomate. E basicamente todos têm o mesmo sabor. Então a gente não consegue diferenciar sabores mesmo. Né? O que é? Esse aqui é um gosto de pão, o que tem nesse pão, o que tem nessa carne. E é legal você falar isso porque, na verdade, o paladar das pessoas que só se alimentam de processados, ele fica plástico. Ele não fica com identificação de sabor. Não tem identificação, exatamente. Então é tudo um alimento que isso parece a mesma coisa. Isso acontece no doce também, né? Você vê os doces, você vai ver puro açúcar em quase tudo. E as pessoas gostam de doce, mas você vai ver os doces, todos eles têm praticamente o mesmo gosto de açúcar. E aí você já não tem mais uma identificação na sua papila gustativa, você já não tem sabor. Quando você faz uma limpeza, assim, um processo que eu falo que é super interessante com alimento in natura, a papila, ela renasce, né? Então você faz uma ativação, né? E aí o povo fala, dieta detox. Não, é uma limpeza mesmo profunda, usando sucos, vegetais. E conhecer também o sabor, né? Exato, a pessoa passa a identificar o gosto da banana, gosto do mamão, da cenoura, exatamente. Os gostos, né? Os sabores. E aí você vai evoluindo, você vai conhecendo, você vai tendo mais características de sabor, né? Você consegue identificar muito ali o que tem no seu prato, às vezes de olhos fechados. Né? Que legal. E Giovanni, eu vendo aqui, você tem mais de 20 anos de experiência na área de educação física, né? Queria que você contasse um pouco pra gente aí suas experiências de alunos com alimentação saudável na atividade física e alunos que não têm essa frequência, esse hábito de uma alimentação saudável na atividade física. Quais são as principais diferenças que você nota ali no dia a dia? Então, a pessoa que ela tem hábitos saudáveis, ela vai ter mais facilidade com a prática de atividade física. E tudo que você tem mais facilidade, você tem a tendência a gostar mais. Né? Então, se você tem fatores que sabotam os resultados, você tem mais dificuldade, muitas vezes você pensa, poxa, isso não é para mim. Eu chego aqui, faço e não tem resultado, e eu vejo as outras pessoas fazendo, se minha genética é ruim. É lógico que existe o fator genético, mas os hábitos dessas pessoas que não são hábitos saudáveis, elas vão ter mais dificuldade de se manter naquela prática, até pelos desconfortos, né? Porque você chega para fazer um treino, se você não tiver um hábito saudável, aquele treino ele vai ser muito mais cansativo, ele vai te exigir muito mais, né? E as pessoas não gostam de coisas que são que causam dor, que causam desconforto. Uma alimentação saudável, as pessoas que têm uma boa qualidade alimentar, que se cuidam, elas têm uma facilidade na prática dos mesmos exercícios que a pessoa não saudável. Ela se sente bem fazendo aquilo. Por quê? Porque ela está com o organismo preparado para aquilo. Então ela vai ter mais facilidade, ela vai ver mais resultado. Consequentemente, ela vai gostar mais. Olha só, gente, é uma fórmula, né? Alimentação saudável, mais boas práticas, né, de exercícios físicos, a gente tem uma qualidade de vida
melhor, né? E aí, Cíntia, você disse que o veganismo é uma filosofia. Sim. Então, eu não nasço vegano. Não, eu posso me tornar vegano. Eu me torno vegano. E na opinião de vocês, quais são as maiores influências para eu me tornar vegano? Porque eu tenho alguns amigos que são veganos, mas que os pais, a família ou os outros amigos não são. Então, Sim. quais são as principais influências para me tornar um vegano? Às vezes por trauma mesmo, né? Eu vou falar que eu me tornei vegetariana por um modo de como a gente foi criado, né? Então, sou um exemplo de que a gente conviveu com matança, eu não tenho nenhum problema de ver a carne, não tenho. Só que eu optei por não comer porque eu não conseguia comer e não então sentia... você é vegetariana? Sou vegetariana. Tá. Alguém Faz mais 30 vegetariana anos. na Eu mesa? Mais de passei 30 um grande anos. período sem consumir tanto carne bovina, justamente por ter um conhecimento de como que era feito o abate animal, né? Quando eu descobri a forma como era feito o abate, eu tive um receio muito grande de consumir a carne bovina. Outras carnes eu consumo, né? Passei retornei a consumir carne bovina, mas muito reducionista. De uma diminuição muito grande. E a gente tem outras fontes de proteína, né? É isso que eu ia perguntar. Então A gente há tem um outras balanceamento, sim, né? tem outras fontes vegetais que a gente tem, que consegue adequar a quantidade tranquilamente. Eu, inclusive, fiz uma pesquisa sobre os cogumelos na época, né? Eu até criei todo um processo dentro do sítio para poder desenvolver o cogumelo e fazer a comparação com a carne vermelha, o quanto que eu deveria comer de shimeji para atingir 100 gramas de carne vermelha. A gente precisa comer 700 gramas. Mas como ele tem umidade, quando você faz, ele reduz e você tem esse suporte bem atendido, né? E outras proteínas vegetais. Mas também eu vejo muito a questão de, se não é por trauma, por medo, uma questão mesmo fisiológica, né? Tem crianças que vê que não... Eu, por exemplo, ficava dias sem ir ao banheiro, meu intestino não funcionava por conta da carne vermelha. Então, com o passar do tempo, a gente vai tendo uma maturidade ou uma observação maior sobre você, né? O que estava te incomodando, te empanzinando, e você vai vendo como aquilo você te torna mais leve. E aí você vai fazendo opção, ou experimentos, ou são fases. Eu falo que eu já fui tudo. Já fui macrobiótica, já fui... São fases que a gente perpassa pela vida, de curiosidade. Né? Então, acho que o veganismo, ou vai da filosofia daquela história muito que tem todo mundo propagando, ou é por esses motivos, né, que podem estar interferindo. Nunca é, né, pelos outros, né, sempre pelo que a gente acredita, né, pelo Mas tem uma princípio tribo, que a gente... viu, Flor? Tem uma tribo vegana, tem a tribo. Legal. E vocês conhecem muito veganos aqui? Eu tenho uma filha que, assim, vegana ela não é, mas ela já está 2 anos sem comer carne vermelha. E o ano passado ela tirou a carne de porco também. Então, assim, eu tô vendo elas falam. Eu acho que influência de alguma blogueira, essas coisas da juventude. Eu acho, né? que tem. Mas ela não. Lá em casa todo mundo come e a gente tem que fazer para ela tudo separado. E respeitam, tudo bem. A gente, assim, eu sinceramente, às vezes eu até tento fazer ela mudar de ideia. Mas ela gosta, para ela tá bacana desse jeito. Eu noto que, assim, é importante ter quem opta por isso, ter um pouco de conhecimento sobre o assunto, não é chegar e daqui para frente eu não como mais, porque você tem que repor aquela falta de proteína que você está deixando de fazer. Mas eu notei que é o que elas estão falando. Eu vejo minha filha cozinhando cogumelo, ontem mesmo ela estava fazendo um prato lá, tipo um yakisoba lá, com um monte de cogumelo, com um monte de... Fui experimentar, estava uma delícia, comi pra caramba. Aí aumenta a questão do paladar. Não, criatividade, né? Explora outros campos, né? A pessoa começa a descobrir mais alimentos, vai buscar, vai criar. Então, e é tudo novidade, né? A cada uma preparação, a cada um conhecimento de um vegetal, de alguma coisa nova, né? É um conhecimento tanto para aquela pessoa quanto para a família, né? Exato. E olha só, gente, o Giovanni disse uma coisa muito interessante que eu gostaria de reforçar aqui, né? Não deixem de consultar os profissionais da área, né? Um educador físico no quesito de atividade física, um nutricionista no quesito de alimentação saudável, para que às vezes a gente está em casa e substitui por nossa conta e a gente não sabe o mal que pode causar. Bom, todos vocês sabem que o propósito do Grupo Unis é empoderar gente para transformar realidades. E aí eu queria, Carlinha, que você contasse um pouco para o pessoal de casa o projeto que o Grupo Unis tem realizado, né, lá no bairro Carvalhos, com o pessoal de lá, com relação à alimentação saudável. É um projeto muito bacana.
a gente está atendendo algumas mulheres da comunidade, mulheres e homens, né? E está acontecendo todo sábado. A gente tem a parte prática e a parte teoria, né? Na parte teoria elas vão conhecer, né? Elas estão conhecendo já, né? A gente já está na metade do curso. As boas práticas de fabricação, empreendedorismo, como que elas podem ter uma renda, né? Aumentar uma renda familiar ou ter uma renda, né? Através de alguns produtos que elas podem produzir, que elas podem fazer. E as boas práticas também na hora da venda, ela é importante. E a partir das práticas, elas vão conhecer como que elas aproveitam melhor todos os alimentos, né? Então, fazer uma torta com a casca de abóbora. Aí, gente, olha só que legal. Na dificuldade, né? Eu não tenho tal ingrediente que a receita pede. Qual que eu posso colocar no lugar que ele vai ter o mesmo efeito, né? Uma delas, né? Uma das mulheres comentou no último sábado que teve o curso, que ela falou que não sabia cozinhar muito bem e que às vezes a família gostava mais ou menos da alimentação que tinha, né? E que a partir de agora ela está sendo elogiada em casa, né? Por fazer trocas, né? Então temperos que utilizavam industrializados por considerar ser mais barato, né? A troca quando faz com temperos naturais, com alimentos mais naturais, dá sabor à comida, né? Então a gente parte do princípio de literalmente realçar os sabores, né? E que lindo, né, esse estímulo, né? Porque daí ela vê um potencial dentro dela e ela começa a desbravar uma outra história. E olha só, pessoal, uma correção, né? São mulheres e homens do bairro Carvalhos, Novo Tempo e Cruzeiro do Sul, aqui da cidade de Varginha. E você que nos assiste, empresário que quer apoiar um projeto como esse, pode nos procurar aqui a Carla, nossa nutricionista também, o Grupo Unis, para que a gente possa levar esse projeto para outros bairros da cidade de Varginha. E você aí, líder comunitário que nos assiste, pode nos procurar, que em breve teremos esse projeto aí também no seu bairro. Bom, gente, para a gente encerrar, eu queria que vocês deixassem, né, uma mensagem para quem nos assiste sobre esse assunto, alimentação saudável, veganismo e práticas de atividades físicas também. Bom, gente, mensagem. O que eu poderia falar mesmo positivamente? Eu acho que se testarem, né? Fazer, por exemplo, um dia de tirar todos os industrializados, fazer um teste consigo mesmo, ficar um dia sem carne para tentar essa possibilidade de ver como que o organismo reage, né? Então são testes, né? Para a gente se autoconhecer, autodescobrir, que eu acho que é muito válido, né? Eu falo dos jejuns também, eu sei que é um assunto que depois pode gerar uma polêmica. Um outro episódio, gente, ó, porque os jejuns são muito incríveis, né? Mas tem controvérsias, né? O como se faz, o quanto tempo vai se fazer, e quais os malefícios, as vantagens e desvantagens, mas o que eu falo sobre hoje fique um dia sem carne, né? Fique sem alimentos industrializados e observe como seu corpo vai manifestar. Entre 24 horas a 72 horas existe uma mudança incrível, tá? Quando a gente até pega para fazer essas desintoxicações mais profundas, são 21 dias. Né? Num ciclo de fisiologia humana, de morte celular, de reabastecimento, recarga e de reabilitar todos os órgãos, são 21 dias. Então é muito interessante, se testem. Legal. Eu parto do princípio também de experimentar, né? A gente ser capaz, se ousar, né, a experimentar. Será que tudo que eu consumo hoje, tudo que vem ali da indústria, será que eu estou experimentando algo novo? Né? Quando a gente vê propaganda de um pacote novo, eu quero experimentar, mas será que eu parto do princípio, né, de fazer novos experimentos, de conhecer novos vegetais, novos legumes, hortaliças, né? Uma alimentação mais natural, colocar isso para dentro de casa? Não às vezes só porque alguém da família está precisando, né? Mas colocar a família no meio disso tudo, né? Colocar a família também para levar essa família para a cozinha, conhecer novos alimentos, ter ali uma alimentação mais natural, né? Partir desse princípio, eu acho que esse é o início de uma boa vida, né? De uma longa e boa vida com qualidade. Legal. Sim.
Para a prática de atividade física também a gente tem um propósito, né? A empresa, a Body Health, sempre nasceu com a ideia de gerar influência positiva na vida das pessoas através da atividade física. Então foi uma das principais razões para a gente existir hoje como empresa. E fica a mensagem que é isso, se vocês se permitirem, né, se cuidar, buscar uma atividade física, trocar um dia de happy hour por um dia de esteira, ver pessoas, você vai ter uma convivência social também num ambiente diferente, testar coisas novas que vão trazer benefício para a saúde. Então nós viemos com um meio não só de trazer saúde, qualidade de vida, mas como uma opção a mais de lazer, de ponto de convergência social, de lugar para você ter uma vida mais saudável e que a gente consiga, através da atividade física, mudar um pouquinho a qualidade de vida, a saúde, o bem-estar, o hábito de vida das pessoas. Que aula, hein, pessoal? Acho que a gente ficaria aqui debatendo, acho que o dia todo. Você que quer saber um pouco mais sobre esse tema, acesse o nosso canal no YouTube. E eu gostaria mais uma vez de agradecê-los pela disposição, por essa aula de hoje. Acho que tenho certeza que todo mundo aqui sai muito mais rico, né, do conhecimento e da informação. Meu muito obrigado. E você de casa, eu vejo vocês aí no nosso próximo programa. Confira todos os nossos episódios. Nós estamos aqui com mais de 40 episódios disponíveis. Então, vários temas. E aqui está o nosso QR Code. Escaneie, deixe a sua sugestão, seu feedback para que a gente possa melhorar sempre. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.